Bom, senhoras e senhores, bom dia. Senador Zezé Perrella, muito obrigada. Eu sou Sônia Regina Piazza, da APRO. A APRO é uma associação que atua há 41 anos no segmento das obras audiovisuais. Ela representa as maiores produtoras do Brasil e com resultados financeiros para o Brasil bastante significativos. Falo ainda em nome da maioria das produtoras de todo o Brasil, porque a APRO tem 120 produtoras apenas no seu escopo, de todo o Brasil, são as maiores, mas dentro da configuração desse país tem 5.000 produtoras cadastradas na Ancine. Então, eu ressalto que a produção audiovisual independente é uma indústria não poluente, formadora de mão de obra qualificada, com tecnologia de ponta, porque é isso que se necessita de um mercado para gerar imagens. A produção independente gera divisas para o nosso país e promove a disseminação da nossa imagem. Além disso, atuam na promoção e na excelência do Brasil como destino de audiovisuais para produtores estrangeiros. O Brasil é a bola da vez e ele vai continuar sendo por mais algum tempo. Nós temos um território imenso, com uma diversidade étnica incrível, e nós fazemos dele, junto com outros projetos, junto com a BPI TV e o Cinema do Brasil, um trabalho muito importante para que isso aconteça. Então, eu fiz aqui várias páginas para falar, mas como eu fui a primeira, então eu peço desculpas, eu não estou acostumada a falar em público, principalmente na frente de pessoas tão importantes, mas eu queria deixar claro que a regionalização é uma coisa muito importante para nós, porque o Brasil necessita da produção independente, da produtora independente, em todos os estados que cada um dos senhores senadores foram eleitos. A gente quer ter uma produtora independente forte. Eu acho que assim é uma necessidade do Brasil que a gente descentralize do eixo Rio-São Paulo. Não que nós não gostamos, eu sou de São Paulo, nós temos 2.000 produtoras em São Paulo, tem serviço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, mas que poderia ser disseminado para o resto do Brasil. E é de forma muito importante, porque, por exemplo, nós não temos uma parceria se eu precisar ir filmar a floresta amazônica. Nós temos que sair daqui com todos os equipamentos, fazer gastos excessivos, porque lá não se dispõe, nas produtoras independentes, de equipamentos, pessoal qualificado, técnicos, para que a gente possa ter realmente uma assessoria qualificada. A regionalização, o Brasil é um gigante, não pode ser norte, sul, leste, oeste. Eu acho que cada região dessa, rica em estados, ela tem que ter suas produtoras independentes. A regionalização, no texto da forma que ele está atualmente, ela não deve ser considerada porque ela não representa o nosso anseio, né? A gente quer realmente, volto a repetir, produtoras de verdade fortes, fortalecidas. Imagina que em cada lugar, hoje Recife tem um polo produtor importante, mas a gente ter um polo produtor nas Alagoas, um polo produtor com produtoras que venham a efetivamente poder fazer a produção regional, independente, contando com as cotas, contando com a Lei 12.485, que já está aprovada. Então, é isso, o fortalecimento do audiovisual, da produtora independente.
Então, eu vou ler aqui uma coisa que eu trouxe. O estabelecimento de mecanismos legais que garantam não somente o estímulo, mas a efetiva obrigatoriedade legal no cumprimento das cotas para compor a grade de programação dos radiodifusores por produtores brasileiros independentes nos diversos estados brasileiros. A necessidade de considerar as variações de audiência ao longo do dia, a fim de que a regionalização de conteúdo feita por produtora brasileira independente tenha efetivamente foi pretendida pelo texto legal. Os custos de produção dos programas independentes se consolidaram na prática verticalizada, que é a emissora de televisão, dos radiodifusores, né? Na produção e veiculação de conteúdo em suas grades de programação. Então, vai lá, as emissoras fazem suas programações e botam no ar. A produtora independente fica, e como no São Paulo, no Rio, também está um pouco afastada. Evidentemente, as emissoras compram alguns programas, filmes brasileiros, mas não é uma coisa que tenha, não é uma obrigatoriedade, mas é exatamente o que a gente está precisando. Porque o nosso país é rico demais, a nossa cultura, e não há de como se duvidar da criatividade do povo brasileiro. Onde quer que a gente vá, a gente é referência de organização. Eu estou falando pelo mercado do audiovisual inteiro. A APRO participa de uma comissão chamada Board Summit Producers, que a gente se encontra 2 vezes por ano em algum país do mundo, e nós somos referência mundial de organização no audiovisual. Principalmente na parte que me cabe, que é o audiovisual publicitário, e as grandes produtoras publicitárias hoje também fazem o audiovisual de conteúdo. Vários filmes, aliás, os de maiores sucessos, sempre são feitos, assim, pelo menos os que a gente ouve, que tem bastante bilheteria, pelo pessoal que está acostumado na publicidade. A gente viu Os Filhos de Francisco, que vem de uma produtora chamada Conspiração, que é de um diretor de publicidade. A gente viu Fernando Meirelles, que tem sua produtora independente, que se tornou um diretor conhecido mundialmente, que concorreu ao Oscar. Essas divisas que a gente procura, e essas pessoas, elas estão em todo o Brasil, elas não estão só no sudoeste desse país. E elas precisam de ter a sua programação, sua cultura, o seu reconhecimento. Porque eu não vim aqui, senhores, falar de lei para quem conhece lei. Eu vim dizer o nosso anseio. Porque eu não preciso dizer da lei, do projeto da deputada Jandira, que, na época, para nós era um grande projeto, que a gente lutou muito e que ficou parado ali na Câmara. Para nossa quase infelicidade, nós ficamos muito frustrados, porque ele ficou parado durante muitos anos, certo? E agora a gente revê surgir essa discussão muito importante, mas de verdade, sem que ela se aprofunde mais, sem que ela tenha realmente um conteúdo que contemple a produção independente, dentro das cotas, dentro da Lei 12.485, que já existe, seria, na nossa opinião, um retrocesso. Então, eu acho que eu não tenho muito mais coisa para dizer. Eu me sinto, exatamente por estar há 30 anos falando de publicidade, e há muito pouco tempo eu tenho essa condição de falar de conteúdo, porque nós até hoje temos dentro da APRO e do setor um projeto do SEBRAE de qualificação e capacitação que vai para o Brasil inteiro. Olha a importância. O SEBRAE nos ajuda a capacitar de norte a sul, de leste a oeste, pessoas dentro dos estados para terem uma tela para apresentar os seus programas. Hoje em dia, a gente vê a GNT, que é quase integralmente, acho que até totalmente, programação brasileira.
Os programas são interessantíssimos, todos os brasileiros querem se ver retratados. Eu acho que uma casa, um estado ou um país que não tem, como disse o Barretão, né, Marcos, na audiência pública, ele disse que uma casa sem o seu povo se ver na televisão é como uma casa sem espelhos. E a gente, apesar de eu ser uma televisiva compulsiva, adoro ver televisão, faz parte da minha formação, eu acho que a produtora independente, ela precisa ter o espaço. Nós precisamos formar jovens, nós precisamos que as produtoras independentes de todo o Brasil busquem os jovens. A gente vê coisas nas favelas do Rio de Janeiro, as TVs comunitárias. Isso congrega, isso tira o jovem sei lá, da pobreza que ele vive, na maioria das vezes, e traz para ele uma alegria, porque eu tenho um projeto junto do Luciano Huck, que é o Instituto Criar. A gente dá 300 vagas todos os anos para 300 jovens recém-saídos das oficinas do Criar, desde cenografia até maquiagem. As produtoras independentes de São Paulo, elas absorvem. Eu tenho além da APRO ter dentro do Instituto Criar do Luciano Huck, nós temos uma pessoa que trabalha para a APRO só para buscar os estágios para os jovens, porque também não adianta formar e eles não terem onde trabalhar. Algumas emissoras de TV absorvem também um certo contingente, mas a grande maioria vem para as produtoras independentes. Então, eu creio que é isso que eu tinha para dizer. Eu falei aqui, eu fiz um papel, mas falei de lei, e eu achei que, para a lei, eu não sou advogada, eu sou uma pessoa que vivo do audiovisual desde os 17 anos. Eu também fui uma moça que cresci trabalhando e estudando, fiz faculdade à noite e fui para o audiovisual, varrer estúdio. E cheguei à direção, cheguei a ser primeiro assistente de direção, depois pesquisadora, e hoje, depois fui montadora, fiz todas as vagas que tinha, eu fui buscar. Então, assim, não estou falando de mim, estou dizendo que eu sou um exemplo que pode ser para todos os outros jovens de todo o país. Era só isso, senador. E muito obrigada.